Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao E2 Podcast, um projeto que foi idealizado por mim, Everton Rodrigues Ribeiro. E a ideia desse projeto é a gente trazer convidados, né, que tiveram um esporte com um impacto grande na sua vida, para que a gente possa passar algumas dicas, algumas orientações, fazer algumas trocas que sejam relevantes para vocês que estão nos assistindo. E o episódio de hoje para mim é, assim, sempre é especial, né? Mas hoje tem um carinho ainda maior, que é um amigo de longa data, que passamos por algumas experiências juntos, que a gente vai estar comentando aqui, que é uma referência dentro da modalidade dele, do esporte, um exemplo para muitas pessoas. Um pai de família incrível, um atleta incrível, dedicado, um empresário bem-sucedido e que com certeza vai trazer informações interessantes para vocês, pais, treinadores e até mesmo professores. Cirilo Tadeu, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, parceiro, por ter aceitado esse desafio, né, de estar aqui batendo esse papo comigo. E eu tenho certeza que a sua experiência de vida, parceiro, vai servir de exemplo para muitas pessoas. Seja bem-vindo, irmão. Professor Everton. É nóis. Obrigado pelo convite. Que tá? isso. Anos que a gente não se via. Pois é, né? Um amigo rapaz. de longas datas. Enfim, falar de esporte é o que eu amo. Maravilhoso. Né? Né? O esporte mudou minha vida. Continua mudando. Vivo do esporte. Tenho filhos que praticam esporte. Então, obrigado pelo convite. Que é isso, e vamos bater rapaz. um papo aí gostoso aí, falando do esporte que a gente tanto ama. Falar um pouquinho da nossa trajetória Exato. também, né? Algumas historinhas interessantes. E antes da gente continuar esse bate-papo, eu preciso pedir para vocês se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho de notificações, mandem mensagens, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acham que é interessante, porque quanto mais pessoas, né, tiverem acesso a essas informações, o canal fica fortalecido, tá certo? Cirilo, a gente tem uma história bonita, né, cara? Jogamos num time grande, Exato. participamos de uma competição internacional que foi espetacular, né? Londres. Para mim foi o meu, Nossa. para mim foi o meu auge. Eu sei que para você tiveram outros auges. Mas Cirilo, fala para mim, parceiro, até para quem não te conhece tão próximo, como é que o esporte surgiu na tua vida? O esporte, ele surgiu na minha vida até uma história interessante, né? Porque eu tinha bronquite asmática e minha mãe, ela era sócia de um clube, Nacional Sim, Atlético Clube. sim. Né? E lá ela foi ao médico, me levou ao médico e o médico falou, ó, tem que fazer natação, que faz muito bem, enfim. Sim. E aí eu comecei a fazer natação no Nacional e depois da natação, vi o pessoal jogando futsal. Vou né? lá também. Ia lá jogar futsal com os meninos. E isso foi o quê? Uns 2 meses, numa desses jogos aí de finais de semana, um treinador, que era o Edson, me viu jogar, né? E falou, poxa, você joga futsal profissional? Eu falei, não, só vim aqui no clube fazer natação. Quantos anos pronto. você tinha, Cirilo? Eu tinha 13 para 14 anos. Pô, já tava... Já tava avançado já, né? Para se iniciar. E ali me chamou, ó, vem aqui na segunda-feira fazer um teste nos federados aqui do Olha Nacional só. Atlético Clube. Eu falei, o que é o federado, né? Não fazia Vamos ideia lá. do que era. Fui lá, fiz essa avaliação, passei no primeiro treino e ali começou Que legal, a minha cara. história, né, no futsal. E se apaixonou logo de cara, Cirilo? Me apaixonei logo de cara, porque era tudo que eu queria, Sim. né? Fui criado na rua, Sim, jogando bola na rua, sim. né? Então depois que eu recebi esse convite para jogar no clube, né, com uniforme, Sim. né, meia, shorts, camisa, todo Organizado, né? organizado. Cê é Era um louco. sonho, né? Era Sim, um sonho, sim. e minha família ficou muito feliz Imagino. quando eu passei nessa avaliação, e ali começou a minha carreira aí como atleta Uma, de futsal. uma longa história. E engraçado, Cirilo, que eu também comecei a jogar com 12 anos, né? Mais ou menos muito semelhante a isso. Tinha uma escolinha, a gente jogava bola na escola, na praça, mas não imaginava o que era ser atleta, enfim. E tinha uma escolinha lá da BASF, da Souvenir, que eles davam um misto quente. Então eu fui treinar para comer o misto quente, porque minha família é muito simples, né? Sim. A gente nunca passava fome, mas não dava para comer misto quente na padaria, enfim. E a gente ia por conta do misto quente. Aí começaram a participar das competições municipais até chegar na federação. E meu primeiro campeonato de federação foi com 13 anos também. Olha aí. Com 13 anos. Mas não fazia ideia do Sim. que a minha vida se tornaria com isso, né? Parceiro, nacional ali, meio que
meio que por acaso. Você vê que na vida nada é por acaso, na verdade, né? É. Tudo tem um motivo, né? Sim. Sua mãe te levou no clube por uma outra situação, e aí o futsal apareceu. E aí você jogou no Nacional, passou por alguns clubes, enfim. E a gente se encontrou, se eu não me engano, no Colégio Bilac. No Colégio Bilac, exatamente. A gente ganhou a bolsa para ir para o Exatamente. Colégio Bilac. Como é que foi, Cirilo? Você recebeu um convite, né? Sua família, onde que você estava? Poxa, você ganhou uma bolsa de estudo para jogar no colégio particular. Como é que foi isso, cara? Então, no Nacional já tinha, né, esses atletas, depois de eu fiquei lá uns 2 anos, os atletas começaram a receber bolsa de estudo para jogar em colégios. Sim. Tinha o João 23, Augusto Sim, Laranja, sim. Drummond Sim. e o Colégio Bilac. Aham. Né, o Buzina, né, nosso amigo Buzina, professor Buzina. Que vai vir aqui em breve, hein? Já combinei Precisa com chamar o ele. Buzina, Já combinei com ele. Grande pessoa, grande treinador. Tenho uma gratidão enorme Cê por é ele, louco. né? Me ajudou bastante. O Buzina me fez o convite, né, de fazer uma avaliação junto com o Sampa, Sim, de fazer uma sim, avaliação no Colégio sim. Bilac, né? Então eu morava na Zona Norte, ia para a Zona Sul, Atravessava a cidade toda. atravessava a cidade inteira, a gente sem condições nenhuma financeira, Sim, né? Eram 2 ônibus, Justo, mais metrô. né? Uma vida Né? justa, né? E eu fui lá fazer essa avaliação, contei para meus pais, eu recebi uma Oportunidade, um convite né? para fazer um teste, né, no colégio, para jogar pelo colégio, né, o colégio, possibilidade zero de eu fazer o pagamento, Sim, né, da sim, família conseguir sim. fazer o pagamento. Fui nessa avaliação, acho que tinha, sei lá, umas 100 crianças, não sei se você estava nesse dia. Provavelmente, né? Cirilo. Porque Passei nessa avaliação Sim, sim. junto com o Buzina e o Sampa e ali a iniciou gente se conheceu. a minha carreira, né? Através legal, do cara. colégio, né? Através do esporte, ganhei a bolsa no colégio. Através do esporte, conheci a minha esposa, né? Através do esporte, tenho 2 filhos, Sensacional, né? Que continuam cara? ainda praticando esporte. Então, Que o demais, esporte, Cirilo. ele realmente mudou a minha Mudou. vida e continua mudando, né? E Cirilo, quando eu tive a ideia de montar esse projeto, né, que é baseado nesse livro aqui, Educação em Alta Performance, o esporte como ferramenta de ensino, crescimento e transformação. É basicamente, Cirilo, contar um pouquinho da minha experiência prática como atleta, como árbitro, como treinador, como gestor, como pai de atleta, Sim. mas também um pouquinho do que eu estudei sobre neurociência, programação neurolinguística, até mesmo hipnose. Estou fazendo novos estudos de coach também, treinamento mental para atletas. E eu senti que tudo que o esporte me ofereceu, me proporcionou, eu preciso Retribuir. de alguma forma, Sim. né? E eu passei por situações, Cirilo, como atleta, e a gente vai abordar isso um pouco mais para frente, que se eu tivesse um pouco mais de orientação, de instrução, se os meus pais tivessem um pouco mais de orientação, talvez eu poderia ter ido um pouco Adiante. prosperado um Sim. pouco mais, apesar de que eu acho que eu fui onde eu poderia ter chegado, mas com um pouquinho de orientação, e esses processos poderiam ter sido mais tranquilos, mais assertivos. Então, a ideia de estar sempre convidando pessoas é justamente Sim. para que essas trocas possam de alguma forma atingir alguém. E eu fui fazer o teste lá no Colégio Bilac também, junto com o Zinho, meu parceiraço, um abraço Zinho, que também vai vir aqui numa próxima oportunidade. Davidson e Rafael. Já alinhei com eles. A gente jogava na... Mas peraí, você chegou só com o Zinho ou foi Só com com o o Davis Zinho. e o Rafael? Eu jogava com o Zinho, só com o Zinho. Só com o Zinho? A gente jogava na BASF. E aí eu fui jogar na Maxion, que o treinador era o Sampa. Exato. E aí lá na Maxion eu encontrei o Rafael Pescoço, o Davidson e o Rogerinho. Exato. E o Rogerinho. Tá. Que eles viram, que eles chegaram do Nacional, se eu não me engano. Sim. E aí a gente jogou o segundo semestre, o estadual. Aí no final do ano a gente foi para essa peneira no Bilac. E graças a Deus passamos, e ali a gente começou a ter um grupo de amigos, né, Cirilo? Que a gente jogou bem, né? A gente dali fomos pro Palmeiras, fomos para a seleção de street Sim. soccer, enfim. E nós nos tornamos amigos, porque a gente ficava Até junto hoje. na escola, treinava juntos e saía juntos, Finais de churrasco, semana juntos, porque famílias, as famílias todos juntos, enfim. Exatamente. E isso foi assim, pelo menos para mim, muito marcante, né? A nossa amizade, apesar das nossas vidas terem seguido Rumos caminhos diferentes. mas o contato a gente Sim. sempre manteve, isso é muito bacana. E ali
eu tava comentando com o Renato, que gravou com a gente há pouco tempo. Tá. Copa da ANAP é um negócio de outro planeta, né, Cirilo? Que campeonato maravilhoso, né, cara? É. Transmissão, a gente ali, menino, Gazeta Esportiva, e eu não participei da primeira Copa da ANAP, porque tinha o Márcio, o Magrão, tinha o Vaguinho, tinha outros caras mais velhos, então eu não sei se você participou da primeira. Não, dessa não. A gente participou da segunda, quando a gente estava no segundo ano do ensino Sim. médio, que nosso time era muito bom. Bem competitivo, né? E perdemos a final pro João 23. Pois é, rapaz, que me traz um trauma até Sim. hoje, mas a gente conversa isso lá na frente também. Cirilo, quando a gente chegou ali no Bilac, vou falar a minha experiência, eu quero saber a sua. Um mundo completamente diferente, eu estudava no estado, e assim, morava em São Bernardo, para ir para a escola na Praça da Árvore, no Colégio Bilac, um outro mundo, chance zero de pagar a mensalidade. Sim. Também, tinha que ser bolsista. E eu vou te contar uma curiosidade que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui no McDonald's, Cirilo, foi lá no Bilac. Eu nunca tinha ido no McDonald's porque não fazia parte da nossa rotina. E acabando lá a aula, a gente ia treinar lá no aquático. Vamos lá no McDonald's. Eu não sabia nem o que pedir, Cirilo. E aí, malandro, né? Que o esporte te dá essa malandragem. Sim. Eu fiquei no último da fila para ver vocês ali que estavam na frente da fila pedindo. Falei, vou repetir o que os caras estão pedindo para não passar vergonha, né? Aí todo mundo, não, número um. E eu não fazia ideia que era o número 1. Aí pedi lá o lanche. Por que eu tô te contando isso? Estudar na Bilac, Cirilo, ampliou demais os meus horizontes. Meu mundo era desse tamanhozinho. E quando eu fui pro Bilac, uma outra realidade, Conheceu novas pessoas. Um outro mundo. Sim, como foi essa transformação para você, parceiro? Para mim, a princípio, é a mesma situação. Vinha de um colégio estadual, né, onde faltava muitos professores, que ali tinham greves, enfim, né? Sim. Era aquela rotina, né? Greve, não tem aula, né? É isso aí. E aí no colégio particular não tinha isso. Organizadinho. Tudo organizadinho, aula todos os dias, né? Enfim, essa questão aí de a gente comer fora, né? Também, às vezes nem tinha grana, né, para isso, né? Da escola estadual. Sim. Eu acredito que no Bilac não tinha. Não, tinha cantina, tinha que pagar. Exatamente. Né? E ali eu conheci também novas pessoas, né? Pessoas com outro tipo de pensamento, né? Isso me ajudou bastante, né? Pessoas acima do nível financeiro, né? Acima. Pessoas que queriam, né? Se formar, de fazer uma faculdade, enfim. E isso me ajudou bastante, né? Porque foi uma referência boa para mim. Eu peguei essa boa referência dessas pessoas e sem falar as pessoas, né? Os profissionais que estavam lá na época, professores. Tops, né? Tops, né? E para mim, particularmente, também essa parte de um colégio, né? As alunas, os professores entenderem que os jogadores, né? Os bolsistas, sim. Eles levam o nome da escola, né? Vestem o nome da escola, os jogos da Copa da ANAP, a torcida ia. Então, pra gente, né, com a cidade de 16, 17 anos, né? Era o auge, né, Era o auge, né, de toda o ego, né, essa questão de quando você ganhava um jogo à noite, no outro dia, aula de manhã, todo mundo te parabenizava. Sensacional. Então, isso impagável, né? E jornal, e tirar foto da gente, fazer reportagem, que era... E a nossa primeira experiência, a minha, né, a princípio, de sair do Brasil, né? Foi a primeira vez que eu andei de avião, Cirilo. A primeira vez, eu também. A gente já foi pra Londres, cara. E essa viagem pra Londres, ela foi tão engraçada, né? A minha mãe tinha falecido. Eu me recordo. 3 meses antes, o Buzina me liga. Olha, Cirilo, a gente tem uma viagem pra Londres, né? Então, confortou meu coração, né? O que é viajar pra fora, né? Então, me ajudou bastante num momento muito difícil, né? Da minha mãe, uma pessoa que era muito ativa, muito presente. Então, não esqueço, né? Em 96, a nossa viagem para Londres. Sim, embarcamos no dia 11 de setembro. Foi muito legal, tenho fotos até hoje, lembranças. Ganhamos, né? Ganhamos lá o torneio. Então, né? O colégio... Marcou a nossa vida. Ele marcou a nossa vida e a nossa resiliência, né? Everton, a nossa resiliência, né? De você sair de São Bernardo, ir para a Zona Sul, eu sair da Zona Norte, ir para a Zona Sul, ônibus, metrô...
madrugada, né? Exatamente. Acordar cedo, Exatamente. depois sair do colégio, ir pro treino, às vezes sem Exatamente. almoçar. Sem nada. Né? Almoçava depois, ia pro futebol à noite, ou futsal à noite. Lá, Então, às nossa vezes, resiliência era algo assim E que às vezes o treino no Palmeiras nada acabava, acontece por acaso. acabava 10h30, 11 horas da noite, tinha que pegar o metrô para ir para casa de Voltar pra novo. casa. E no outro dia, tudo de novo. Tudo de novo. Eu me recordo, Cirilo, que tinha um dia da semana que a gente não tinha treino. E eu dormia, eu chegava da escola, tomava banho, almoçava, dormia e acordava só no dia seguinte, de Sim. tão corrido que Que era, era, né? a nossa vida. E essa minha rotina ali, né? Eu ia muito pra casa do Rafael, Sim, né? Depois sim, do treino, sim. né? Dormia na casa dele, almoçava na casa dele, depois nós íamos pro treino no Santo André, né? No futebol. A gente precisava desse suporte, né, Cirilo? Precisava. Se um não E ajudasse o outro ali, que eles sim, deram esse sim, suporte sim. pra mim, né? Se a Acho gente- que o Zinho te ajudou Muito, bastante nessa muito, questão. muito, que era muito. que era o nosso amigo que tinha uma condição Muito maior, melhor, muito melhor muito do que a melhor nossa. do que a nossa. Ele sempre foi boyzinho, Sempre foi né? boyzinho, inclusive encontrei o Zinho em 2018. Que legal, Na cara. Rússia, ele Lá na foi pra Copa do Mundo, Top né? demais, né, Ele cara? com o Du, então, olha, uma São amizade parceiros, de são 30 parceiros. anos, depois a gente se viu, né? Claro, a gente tinha se visto Outras antes, vezes, outras vezes, mas ele foi pra Rússia na Copa do Mundo, Sensacional. eu fiquei com ele lá alguns dias. Então- Essa parceria, Cirilo, algumas vezes o meu pai levava a gente na escola, aí o pai dele ia buscar. Aí o pai do pescoço ia buscar. Então aí de uma vez o pai do Rogerinho, então a gente tinha Tinha essa rede de apoio, né? E os pais são muito importantes, Sim. né? Acho que se os nossos pais não tivessem nos dado todo esse apoio, talvez a gente não conseguisse prosperar no esporte como a gente Sim, conseguiu. e eu tenho essa lembrança dos teus pais, né? Teus pais, do Rafael, Juntos ali. juntos nos jogos, né? Torcendo. Era Vibrando, muito legal. então é muito importante. É uma fase assim maravilhosa. E eu lembro muito do Bilac, o Cirilo, quando a gente foi para Aparecida do Norte, para onde o Batata ia definir quem ia jogar no Sim. campeonato ou não. Tenho muitas lembranças da Copa da NAP, inclusive da final, que faltando ali segundos, o nosso time fez uma proposta de jogo que estava quase, eu perdi o gol no finalzinho, perdemos a final, enfim. Um aprendizado muito grande. Eu quis relatar isso para você, Cirilo, que eu me recordo exatamente do lance. Um contra-ataque, o Fernando roubou a bola, tocou para mim, e saí cara a cara com o Sidão, e você passando do outro lado. A minha confiança foi tão grande, De Cirilo, fazer o gol, de chutar. que eu já estava pensando na comemoração. E aí, essa desconcentração fez com que o gesto técnico não fosse tão perfeito, e a bola foi para fora, e por azar o Thiago Gentil fez o gol no contra-ataque, Sim. enfim. Mas qual foi a lição que eu tive? O erro foi meu, eu sempre tive essa clareza, e como isso me ajudou, Cirilo, a me transformar numa pessoa melhor. Eu preciso estar concentrado, eu preciso estar engajado, eu não posso deixar algo externo atrapalhar, porque isso não foi um erro do Everton que atrapalhou uma jogada minha. Poxa, o nosso time era muito unido, muito parceiro, a gente merecia aquilo. Mas Pela parceria, né? Exatamente. O outro time também era muito forte, os caras também mereciam, enfim. Mas isso foi a maior lição que o esporte me deu, Cirilo, por incrível que pareça. A gente conquistou o mundo, mas a derrota na competição ali estudantil foi uma lição muito forte para mim, porque eu comecei a perceber ali, o protagonista da minha vida sou eu. Eu que preciso fazer por onde, eu preciso me dedicar, preciso acreditar nos processos, preciso treinar mais, e a partir daí o meu chute com a perna esquerda passou a ser um pouquinho melhor. Sim. Mas essa responsabilidade você não pode levar. Sim, não. Porque eu sei. o do outro lado lá tinha um time muito bem preparado, talvez até mais do que o nosso. Eu falo individualmente falando, são atletas que realmente deram certo no futebol. Sim, todos eles, Todos eles, né? O Everton, que eu tenho contato até hoje, o Ferrugem, o Thiago Gentil. Então, nós tínhamos um bom time, mas o nosso time era um time perto dos amador, caras. Talvez, perto dos caras. Os caras eram melhores que a gente. Né? Então, e a gente fez um jogo ali competitivo, né? De igual para igual. E vamos falar um pouquinho da nossa viagem para Londres. Só pegar um gancho nesse jogo da final. Ali conheci minha esposa. Mentira, você tá falando sério, cara. Ali eu conheci a Lígia, porque ela foi ver a final junto com o Thiago Herbert, que tá hoje em Londres. Sim, o nosso parceiro lá do Bilac. Ele estudou com a Lígia um ano antes, no Santo Agostinho.
saiu do Santo Agostinho e foi pro Bilac. Mentira. Também como bolsista. Eu não Caiu na sabia minha disso, sala, cara. né? E aí, ele, pô, negão, tem uma menina que foi na final ver contra o João 23, ela adorou Mentira. você. Eu falei, quem é? A Lígia estudava comigo no Santo Agostinho, aí eu conheci a Lígia. Mentira, eu não sabia, Foi aquela cara. final, aquela Cara, derrota. olha que data marcante, né, É. cara? Que sensacional. Sim. Então ela te consolou, né, É, Cirilo? me consolou depois. Depois de que, acho que 3 meses, 4 meses, E aí estão juntos desde então. desde então. Uma vida juntos. Uma vida né? juntos. Sensacional. E aí, pô, acho que a final da Danap foi depois que a gente chegou de Londres. Sim. Se eu não me engano, a cronologia eu não me recordo bem. Mas aquela viagem que incrível. Eu lembro quando a gente chegou lá, né? Pô, aquele ônibus de 2 andares, uma coisa de louco. E aí, lembra que a gente deu uma escapada da concentração? Junto com o Davidson, que era, aqui é Diadema, vem na minha, enfim. É. E a gente maluco, ó, presta atenção, a gente com 16 anos, em Londres, ninguém falava uma Inglês. palavra em inglês, nada. E aí, não, vamos dar um rolê na cidade, porque tinha o crachá, né, da Sim, competição, e se sim. der alguma... Algum problema, tamo com crachá. E aí fugimos, eu lembro quando a gente chegou, o buzina esperando a gente na porta da escola que a gente tava lá, mas dele uma rasgada. O menor elogio, né? Enfim, falou vários palavrões que não vale a pena aqui. E quando ele saiu do quarto, a gente começou a rir, velho. A gente não fizemos o que tinha que Sim. fazer. Mas a gente era tão unido, né, Cirilo? Que a gente sabia que Era a gente ia muito longe, cara. unido, era um grupo muito unido, Muito parceiro, muito né, parceiro do outro. E eu lembro daquela viagem o avião, né? A primeira viagem avião. cara? As turbulências. O aparte hotel que nós ficamos, Sim, sim. né? A ida até o Wembley, no Pois estádio. É verdade, né? É uma Cirilo. pena que eu não tenho essas fotos, Eu né, tenho digitais. Eu tenho algumas, Cirilo. É? Eu vou mandar pra você, Manda cara. pra Eu mim, tenho por favor. algumas. Eu tenho ela algumas. toda aí, tá no álbum, né? Sim, sim. E com a qualidade Não muito boa, não né? muito boa, mas Mas que é que verdade. experiência. A gente foi até assistir um Um jogo jogo de lá. futebol. Putz, é Mas não foi em verdade. Wembley, né? Foi em outro estádio Foi em que nós outro fomos ver. estádio. Acho que, se não me engano, era West Ham e alguma coisa assim, Isso. cara. Puta, E é aquela verdade. imagem daquela arquibancada do lado do campo Sim, e é ninguém verdade. invadia. Né? E a Isso em gente- 96, como, né? E a O cara gente não pula olhando- ali por quê? E todo mundo Isso em educado, né? 96. Celulares, É lembra? verdade, O pessoal na cara. rua andando com celular, falando pra lá e pra cá. E a gente E nem- nós, que em 96, isso, nós né? estávamos com Imagina. bip. Nem bip, eu acho. Imagina, isso era as coisas dos Playboys. Dos Eu- Playboys. Eu fui ter celular em 2000, Cirilo. Sim. Antes disso eu não tinha, Não mas, tinha. cara, que experiência Que experiência. incrível, cara. Experiência. E eu lembro também, Cirilo, que você já era bonitão, famoso, você, o Zinho, o Rogerinho, já... Eu era ali, né, segunda divisão da beleza, né? Fala Não sério. foi muito agraciado. Mas quando a gente voltou da seleção lá no aeroporto, a galera do Bilac A esperando a gente. galera. Rapaz, Verdade. eu recebi até carta das meninas, Cirilo. De Tipo, verdade. eu era um cara comum e eu fiquei bonito de uma hora pra outra, cara. Mas é que a escola tinha vários jogadores também, né? Sim. Enfim. E Cirilo, Palmeiras. Nosso time muito competitivo. Eu lembro que a gente chegou na semifinal do estadual invictos, né? A gente perdeu só pro Corinthians por conta de um detalhe, enfim. E eu vi, né, o monstro Cirilo nascer ali no Palmeiras. Começou a jogar. A gente ia até alguns jogos pro juvenil, mas você já começou a jogar no Subir pro principal. Cara, como é que foi a sua estreia no adulto, Cirilo? O que passou na tua cabeça, cara? Palmeiras, seguimos nosso mesmo, Sim, né? sim. Nós 5, Sim, né? sim, Exato. exatamente. E Buzina me apoiou bastante, porque ele já era supervisor do Palmeiras, né? O Isso, coordenador. Isso. Né, me apoiou bastante. O Batata também, que era o nosso treinador Exatamente. no Bilac. Exatamente. Né? E ele era o treinador do adulto. Lá do Palmeiras. Lá do Palmeiras, Isso mesmo. Né? Então, os jogadores ali da época também, que hoje até tenho contato, que é o Geraldão, né? Legal. Na época já era um jogador aí Já era consolidado, né? consolidado, né? Bocão, que hoje é Sim, comentarista. sim. Então me ajudaram bastante, né? Nesse sentido. E vou estrear no profissional. Estrear Como que no é isso, profissional, né? Aquele nervosismo de sempre, né? E só que por outro lado, aquele desafio, aquela vontade de querer vencer, né? De Sim, querer mostrar, de querer sim. mudar a tua situação financeira, enfim, da tua família, né? A vontade era enorme de estar no Palmeiras, que é um time Grande. time grande, que tinha uma ótima estrutura, né? Perto de casa, Sim, sim. né? Porque ali a Zona Oeste, Zona Norte do lado,
né? Então foi uma experiência grande, né? Mesmo sendo ainda infanto, já tá ali no banco, né? No juvenil, estando no banco ali em alguns jogos do adulto. E esses jogadores já consagrados, né? Estando do lado desses jogadores era algo assim. E os caras te demais. Apoiando, né, meu? Você recebeu um apoio de um cara que você admira, né, meu? Né? E apoiando bastante. Vamos, garoto, você tem possibilidade, você tem potencial. Legal. Né? Então acho que me ajudou bastante esse início ali no Palmeiras. Ali a gente com 16 para 17 anos, se eu não me engano. E Cirilo, eu lembro que você saiu do Palmeiras, foi pra GM. Nós chegamos a jogar contra, né? Eu no Barueri, você na GM. Muito bacana. E assim, o legal do esporte é isso, né? Independente do time que a gente joga, quando se encontra, a amizade a gente é adversário dentro de quadra, mas lá fora a parceria é... E quando que você percebeu, Cirilo? Que eu sei que você pegou seleção de futsal, seleção brasileira de futsal, né? Alguns amistosos aí, antes de embarcar para a Rússia. Quando que você percebeu, Cirilo, assim, ou foi de uma forma natural, que você falou, mano, agora o negócio começou a ficar sério, agora eu sou um atleta mesmo? Eu percebi quando eu fui para a GM, que na época a GM era o clube que todos queriam estar, né, na categoria de base, pagavam um bom salário, uma boa estrutura, onde tinha os melhores jogadores do Brasil. Sim. Né, então ali eu percebi. E no meu último ano de juvenil, eu estava me formando no Colégio Bilac, do terceiro ano, né, e aí chegou o treinador, o Marcos Soares, né, olha, Cirilo, eu quero que você treine no adulto. Eu só treinava no juvenil. Sim. Quero que você treine no adulto. E eu estudava de manhã no Bilac. Eu falei, poxa, e agora, 6 meses para acabar o ano. Sim. Poxa, ou você quer jogar ou você quer estudar. Ele falou para você, Cirilo? E aí eu falei, meu Deus, é a minha oportunidade agora. Né, então eu tive que largar os estudos, né, faltando 6 meses para terminar o ensino médio, que era importantíssimo para mim, ainda mais no Colégio Bilac, né? E ali caiu a ficha. Falei, realmente, agora eu vou ter que viver do esporte, né? E já tinham jogadores consagrados ali na GM. Só tinha craque, só tinha série, só tinha fera. Mas ali que mudou a chavinha, que depois no outro ano chegou o PC de Oliveira. E aí? Ali a minha carreira começou a engrenar, né? Aí em 2021 a GM acabou. Sim. Acabou a GM, o PC levou todos os jogadores para a Ubra. Lá fiquei na Ubra 2 anos, né? 21, ou foi 20... 2001. 2001. Fiquei lá 2001 e 2002, né? E a Ubra é uma faculdade enorme. Lá eu consegui acabar meus estudos. Acabei fazendo um supletivo, porque eu preciso acabar o ensino médio pelo menos. Faltava tão pouco também, né? Tão pouco, acabei o ensino médio lá. E depois da Ubra foi uma escola para mim, né? Porque ali tinha o Paulo Japonês, Lenísio, Índio. Aí é outra realidade, Rogério, né, são jogadores top de linha. E eu ainda, a primeira vez que eu saí, né, do estado de São Paulo. Para morar realmente, né, no sul, viver realmente do esporte. Então, que legal, a chavinha mudou para mim na GM quando, né, o treinador me convidou realmente para jogar na equipe adulta. E eu sempre te acompanhei, né, Cirilo? Até pela nossa amizade, jogou demais na Ubra, Liga Nacional, alguns jogos transmitidos pela TV. Se eu não me engano, o Thiago tava nessa... Thiago Goleiro, que se aposentou agora. Monstro também. Eu tive a oportunidade de jogar com ele no Palmeiras, no Juvenil, antes dele ir pra GM. Diferença. E a gente sabe, né, Cirilo, quando a gente tá jogando com os caras que são bons, a gente sentia que o Thiago era... acima da média. Assim, ele estando bem, a chance da gente ganhar era muito grande. E naquela época ainda, aquela reposição dele com a mão, com o pé, impecável. Achava passes, né? Impecável. E você sabe que eu encontrei ele depois de muitos anos, ele e o Folha, quando eles estavam em Sorocaba, com o Falcão, eles foram jogar lá em São Bernardo, e eu fui com meu filho pequenininho, né? E assim, Cirilo, eu tenho a dimensão da proporção que se é quando esses caras vão para a seleção, disputam Copa do Mundo, enfim. Muitas pessoas passam pela vida de vocês, e eu fui conversar com eles, pedir autógrafo, né? E com aquele receio, pô, será que os caras... Vai lembrar ou não? Pô, tanto tempo depois. Sim. E assim, a humildade dos caras, Cirilo, é um negócio de outro planeta, né, cara? Me acolheram, pô, vem cá, você tá de brincadeira que eu não vou lembrar de você, pô. Sim. E aí conversaram com meus filhos, enfim, muito bacana isso, né, cara? E de certa forma, Cirilo, a nossa sensação
de quem não chegou tão longe. O sucesso de vocês, de certa forma, a gente sente um pouco parte disso, porque a gente passou por cada perrengue, né, velho? Né, parceiro? Juntos, e quando vê vocês lá, pra nós, é uma satisfação muito grande. Pô, olha, o nosso parceiro tá lá, deu certo, funcionou pra ele. Sim. Então você orgulhou muito a nossa geração, Cirilo. E quando a gente tem esses bate-papos, né, nos grupos, nas resenhas ali no WhatsApp, a gente percebe a humildade de vocês, apesar de todo o sucesso que vocês atingiram, de todo o tamanho que vocês atingiram como atleta, a essência do ser humano permaneceu a mesma, né, cara? Não pode mudar. Eu vejo muito isso também dos atletas da nossa geração que não foi muito adiante, né? Mas hoje eu vejo todo mundo muito bem. Sim, né? sim. Hoje sim. você é um professor, Sim, tá com esse sim. podcast, tá com vários A gente projetos. a gente tá crescendo. Você entendeu? Isso pra mim é muito legal, é muito, É sabe? gratificante, É gratificante, né, né? A gente vê todo mundo bem, né, cara? Muito bem. Cada um na tua área, mas bem na tua área. Exatamente. Pronto. E Cirilo, eu estava comentando isso em outros bate-papos, né? Eu comecei a entender a importância do esporte na minha vida quando eu comecei a estudar neurociência, como é que o cérebro funciona, né? Os ganchos, tudo o que acontece. Só para você ter uma ideia, Cirilo. A teoria ela vem depois da prática. Então, a prática está acontecendo, aí vem um estudioso, cara, vou estudar isso aqui, vou padronizar, vou sistematizar e vou divulgar isso de uma forma organizada. Então, muitas ferramentas que eu aprendi na PNL, na hipnose, na neurociência, a gente já usava na época de atleta, só que de uma forma muito empírica. Vou te dar um exemplo. Eu lembro de indo para os jogos no ônibus ali, ou com meu pai levando, eu imaginando, cara, se a bola cair no meu pé direito, eu estiver na ala, eu vou pedalar, vou sair para a direita, se o goleiro sair no chão, eu vou dar de... Eu ficava imaginando possíveis lances. E aí, quando alguma coisa próxima daquilo que eu imaginava acontecia, a minha tomada de decisão era milésimos de segundo mais rápida, porque eu já tinha previsto isso antes. Sim. Mas essa previsão, Cirilo, ela tem todo um... A gente jogava, eu sabia o que podia acontecer no jogo. Então não era uma previsão, pô, vou sair petecando com a cabeça e fazer um... Não, era próxima da nossa realidade, da minha característica. Essa é uma ferramenta de visualização muito usada no treinamento mental de todos os atletas. O exemplo mais emblemático disso, Michael Phelps, em uma das provas olímpicas, ele tinha um treinamento mental tão aguçado que ele sabia a quantidade de braçadas que ele precisava dar para chegar no final da piscina. E quando ele mergulhou para fazer o nado, entrou água no óculos dele, ele fez a prova de olho fechado e foi o campeão olímpico. De tanto que ele já tinha mentalizado aquele momento, vou largar, enfim. E eu não fazia ideia. E quando eu tive acesso a essa ferramenta, eu falei, eu já fazia isso lá atrás. Cara. E aí isso foi, mano, eu preciso estudar esse negócio, como é que isso vai funcionando? Olha só que interessante, Cirilo. Se eu treinar bem, se eu for bem no treino, eu tenho chance de ser convocado pro jogo. Se eu chegar um pouquinho mais cedo, eu treinar bem, eu vi as instruções direitinho do treinador, eu posso entrar durante a partida. Se eu me engajar de verdade, treinar um pouco a mais, ser parceiro, interagir bem com o grupo, eu posso ser titular, aí eu posso me destacar, posso ir para um outro time. Você percebe que é um processo que eu aprendi que, para eu chegar lá e ter um bom desempenho, eu preciso começar aqui, é um degrauzinho, uma coisa de cada vez. A gente praticou isso, Cirilo, praticamente a nossa infância, adolescência inteira. Para você se dar bem em qualquer hora da vida, parceiro, esse é o processo. Não vai ser de um dia para outro. Para a gente ser campeão, não vai ser lá na final que nós vamos resolver. É aqui agora, no processo de treinamento, enfim. Então, quando eu comecei a pegar essas ferramentas teóricas, né, esses estudos, e cara, eu comecei a entender o seguinte, Cirilo, o esporte é importante na vida de qualquer pessoa, independente se ele vai ser um atleta profissional ou não. Quando você coloca teu filho para praticar esporte, o que ele menos vai aprender de menos significativo é um gesto técnico de uma modalidade. Agora, trabalhar em equipe, respeitar a hierarquia, ter resiliência, ser protagonista da própria história, aprender com os próprios erros, reconhecer as suas principais qualidades para aperfeiçoá-la. Conviver com pessoas e culturas diferentes.
Exatamente. né? O esporte dá isso. Desde sempre. Né? Então já morei em casa do atleta que eu de São Paulo, o carioca, o do Nordeste, né? O Culturas, baiano, bagagens cultura diferentes. diferente. E tem que E conviver tem que junto. conviver junto. E Tem que conviver junto. convergir tudo isso daí É, em prol de um você bem entendeu. comum. Então o esporte ele te dá isso. Exatamente. Então, para os pais que estão nos assistindo, independente da modalidade, coloquem seus filhos para praticar esporte. esportes. Não se preocupem se serão campeões, se irão bater os recordes, se serão atletas. Se preocupem com os valores e os aprendizados que eles vão ter ao longo do tempo. Se precisarem de algumas orientações, de algumas dicas, tá aqui o meu e-book, eu vou lançar como livro daqui a pouco. Tem um e-book gratuito, Filhos Fora do Sofá, que você pode pegar na descrição o link aqui. Tem algumas dicas, tem algumas orientações. Se tiver alguma dúvida, por favor, nos procure. Cirilo, Rússia, novo país, uma seleção diferente. Sim. Como que foi isso pra você, cara? Você Rússia, recebeu o convite pra lá? O convite foi como, né? Eu, depois desses 2 anos na Ubra, fui pro Joinville. Sim. Fui jogar a Liga Nacional Sim. no Joinville, tinha acabado o contrato na Ubra, né? Na Ubra fomos campeões da Liga Nacional, do Campeonato Gaúcho, né? E depois meu contrato acabou, né? Não renovamos, não entramos num acordo, fui pro Joinville. Fiquei 6 meses no Joinville com o Choco, Sim. que já era, né, consagrado, o Márcio Brant também. Ou seja, só Né? fera. Só fera, treinador banana, enfim. Recebi o convite para jogar no futsal russo, isso em junho de 2003. Aham. Né? E esse convite veio por quê? Em 2022 eu joguei um torneio sub-23 contra a seleção da Rússia em Reggio Calabria, na Itália. Com a seleção brasileira. Seleção brasileira contra a seleção da Rússia sub-23. Aham. Né? Se passaram 1 ano e meio, né? O treinador do Spartak de Moscou, Aham. que era treinador da seleção Sim. russa, Sim. ele contratou o Danilo Martins, que era o treinador brasileiro, Sim. contratou ele, queria Sim, uma metodologia sim, brasileira sim. no time dele da Rússia, Aham. e falou, poxa, tem o número 11 que chama Cirilo, jogou contra mim, o pivô, Gostei a final dele. contra a seleção da Rússia, Aham. procura esse atleta. E naquela época não tinha representante ainda. Não existia então, isso, Não né? existia. O Danilo Martins, ele foi atrás de mim, já me conhecia aqui no Sim, Brasil, né, que é muito mais fácil, e me fez o convite. Né, e Rússia, Meu Deus do céu. Rússia, né? E eu tinha ido pra Rússia em 2001, Sim, sim. né? Com a Ubra, jogar o Intercontinental lá, mas fomos, É uma outra né, realidade, uma né? semana, um frio, fomos Sim. no inverno. Fui atrás de informações, né? Tinha outros jogadores que já tinham jogado lá na Rússia. Sim. O Gilbert Carioca, né? Que eu não conhecia ele pessoalmente, Sim, sim. mas peguei o telefone dele, né? Por indicação de amigos. O Joan, que também seleção Sim, brasileira, já estava lá sim, 6 sim. meses. O Pelé. E eu falei, poxa, Vou o ligar pros salário, cara. né? Muito maior do que aqui. Não tinha como negar, Não né? tinha como negar. Então a primeira coisa que chamou a atenção foi o salário. né? Aham. O salário. Foi o salário. Cheguei na Rússia em junho de 2003, né? E naquela época, né, os contratos não eram respeitados, que nem hoje. Então hoje o meu Sério, trabalho, a figura do agente, ela é muito importante. Legal, bom você Tá? falar É isso. muito importante. Bom você falar porque eu fui para Você não uma fala- avaliação. E você não falava russo, não, Não falava entendia nada? russo, né? E fui com a cara e coragem, né? Peguei o voo no sábado, cheguei na Rússia domingo, segunda-feira de manhã já um amistoso, né? Foi direto pro jogo? Direto pro jogo, né? E ali eu fui entender, depois de alguns meses, que era um teste. Ah, Se eu tivesse ido mal na segunda-feira de manhã, eu tinha com voltado. certeza. Com Meu certeza. Porque eu Deus saí daqui do sem céu, nenhum cara. tipo de contrato, né? Ah, se foi assim, vamos, Fui assim. aparece lá. Um risco, né? O risco, só que eles não me falaram isso. Aham. Isso eles não passaram Na- isso pra gente. Na sua cabeça Na minha você cabeça, já foi vamos pro acertado. contrato de um Sim, ano, né? Sim. Né? Então comecei a perceber, olha, era um teste. Era um teste, né? E eu passei nesse teste, né? Depois de quase um dia de voo, Sim. cansado, né? E enfim, ali começou. Né? Então começou no Spartak de Moscou, um ano de Spartak de Moscou, depois de 3 meses na Rússia, nós jogamos uma final contra o Dinamo de Moscou, que era Meu o time Deus. top, Era, né? Era o melhor time da Sim. Rússia, né? Então nós jogamos uma final da Supercopa, porque o ano anterior eles ganharam o campeonato Sim. e o Spartak tinha ganho a Copa da Sim. Rússia, então jogaram a Supercopa. Aham. E nesse jogo fui o Arrebentou. melhor jogador, fiz 3 gols, 3 gols na final,
né? Então ali foi o cartão de visita, né, Sensacional, minha no cara. futsal russo. Quantos anos de Rússia, Cirilo? Foram no total 20 anos, né? 20 15 anos cara. como atleta profissional, depois que eu encerrei a carreira, Sim. 8 anos atrás, né? Vai fazer 8 anos agora Sim. em julho. Eu fiquei vivendo lá ainda, né? Como Aham. empresário, né? Trabalhei com crianças, Sim, né? legal, Abri uma academia legal. de futsal lá para Acompanhei. retribuir Sim, tudo o que o país te ofereceu, tudo que o né? país me ofereceu. É um país que eu tenho uma gratidão enorme, né, por ter aberto as portas para mim, não só na parte profissional, mas na parte cultural, na parte de oportunidade, de conhecer pessoas, de falar outra língua, Sim, que eu nunca imaginava sim. falar russo, né? Então, Que de legal, falar cara. russo, de trabalhar com os russos hoje, né? E de ser conhecido mundialmente, Mundialmente, né? sim. Porque eu saí muito novo do Brasil, Sim, sim. né? E aqui no Brasil eu não zero, quase zero, né? Minha história. Jogou pouco Joguei aqui, pouco, né? é. Joguei pouco, então não tive uma Pouco tempo, né? pouco tempo. Jogou muito, mas pouco Mas tempo. mais na categorias de base, né? Sim, Então a sim. Rússia, através da seleção, ela trouxe, né, um cenário maior para mim de Sim. visibilidade mundial. Legal. Eu lembro Copa do Mundo aqui no Brasil, que você jogou pela Sim, Rússia. eu acho que também esse fator, né, por ser o primeiro negro, Sim, sim. né, a jogar pela seleção da Rússia, eu junto com o Pelé Júnior, Sim, sim. né, acho que isso marcou, Muito né, legal, isso né, marcou cara? bastante, né, o primeiro negro a jogar no futsal russo, Cara, que né, top, num meu. país, né, A fechado, gente sabe como que é a história de totalmente lá, né? fechado, né, então foi um início muito difícil, né, de jogar na seleção. O russo, ele é muito patriota, né, Sim. então eles preferem jogar com deles, perderem com os jogadores locais, que trazer. do que Então você passou por essa situação também, do né? que De ser bem aceito naturalizar lá. um outro, né, um outro Entendi. atleta de uma outra nacionalidade. Então passei por essa pressão no início, mas eu sabia daquilo que eu queria. E da sua capacidade também, né, cara? Em um ano de Rússia, eu entendi que aquele país era o país que eu queria viver, que eu ia Legal, viver. cara. Né? Então é um trabalho também que eu faço com os garotos que trabalham Sim, comigo, sim. né? Se adaptar, você entender a cultura do local onde você está indo. Isso é Legal. importantíssimo, né? Esquecer o Brasil, realmente Pra se adaptar mais mudar o rápido, chip. né, cara? Legal. E o russo, o europeu, o asiático, o africano, eles vão entender isso. Sim. Quando você chega no país deles e você entende, O né? acolhimento e é melhor, né, respeita cara? a cultura local. Respeitando como? Aprendendo a língua, Sim, sim. se comportar direito. Você entendeu? Então, seguir mais ou menos a cultura eles começaram deles. a entender, poxa, o Cirilo é diferente. Ele realmente está aqui porque ele gosta da nossa cultura, né? Que bacana. E foram passando os anos, e isso mostrou, né, nesses Fez um 15 anos como sucesso, atleta cê é e depois 5 anos como Sensacional, empresário, cara. enfim, vivendo lá. E Cirilo, quando você foi pra Rússia, você já tinha a figura de um empresário, de um representante ou não? Você foi Não, sozinho? naquela época não tinha, né? Eu E- fui com a cara e coragem através, né, do convite do Danilo Martins. E seja o que Deus Que quiser. seja o que Deus quiser. Então, eu acredito que você criar, né, a sua empresa para fazer esse agenciamento, né, esse gerenciamento da carreira desses atletas, também se deve por conta das situações que você passou, né? Então, hoje, de certa forma, você presta uma consultoria para preparar o atleta para realmente chegar o mais preparado possível no país que ele está indo, né, cara? Exatamente. Então, essas captações que eu faço com os garotos hoje, depois de, né, 20 anos na Rússia, Sim. eu voltei para estar um pouco mais Sim, perto dos meninos, sim. porque estavam acontecendo o quê? Muitas situações da gente estar indicando algum atleta para fora. Mas não tinha tanto... Não, indicava o atleta e depois de um mês ele queria voltar para o Brasil. Você entendeu? Não se adaptava. Não se adaptava. Não se adaptava. Entendi, Então, entendi. isso para o meu negócio é péssimo. Com certeza, Né? né? Porque o clube ele posta, ele acaba Sim. postando, né, na empresa. Sim. Né? Ele coloca ali uma confiança, E né, aí não do dá atleta. certo, poxa. Não dá certo, é ruim pro clube, ruim pro atleta Sim, e ruim para pra mim como claro, representante. Claro. Eu falei, tem que voltar pro Brasil para estar um pouco mais perto, acompanhar treinos, Entendi. conversar com atletas, conversar, entender, né? E aí você ver, consegue, olha, esse atleta realmente não está pronto. e aí você consegue indicar o local mais próximo do perfil próximo do atleta. perfil. E essa não adaptação do atleta não é por causa do frio, não é por causa da comida. Sim. É, de repente, a grande maioria porque não está ainda acostumado com o sistema de trabalho Sim. do país Do lugar que é muita o novidade, treinador né? que não coloca, o amigo que não fala com ele, Entendi. ou o diretor que não dá um oi,
Entendi, Cirilo. É outro tipo de cultura, né? Cirilo, então, cara, o atleta tem que estar preparado para isso. Sensacional, cara. Tem que estar muito preparado para esse desafio. Olha a perspicácia que você teve de perceber isso. Cirilo, o nosso cérebro, só para você, eu vou rapidamente para não me alongar muito. Tudo que é novo para ele gasta muita energia. Então ele tende a automatizar tudo para que ele trabalhe em baixa frequência. Então tudo aquilo que a gente faz como rotina, a gente já se acostuma, eu não preciso pensar para fazer, porque já está acostumado. E ele tem um instinto de sobrevivência, então ele quer gastar o menor número de energia possível. Então quando você vai vivenciar uma coisa muito nova, ele fica buscando referências e aí aumenta esse gasto energético. E a tendência sempre puxa para: você não precisa disso, você não precisa passar por isso. Vai para onde você já está acostumado, que é para você gastar menos energia. A zona de conforto. Exatamente. Então, quando você coloca um atleta numa situação completamente diferente, nova, como você colocou, a tendência instintiva e inconsciente isso não é para mim. Não é para mim, quero largar, quero ir embora. Exatamente. Sim. E quando você coloca a previsibilidade antes do cara aí, dá uma estudada aqui nessa cultura, dá uma olhadinha nesse site, conversa com alguém que já foi para lá, vamos dar uma olhada nesses vídeos. De certa forma, Cirilo, essa novidade tem um impacto um pouco menor. E quando ele tem uma assistência de uma pessoa que já vivenciou isso, que já passou por isso, e começa a explicar isso para ele, a tendência é que as coisas fluam cada vez melhor. Por que eu estou te dizendo isso, Cirilo? A sua experiência prática fez você ter esse feeling, cara, eu preciso conhecer esses atletas mais de perto, preciso estar próximo dele para entender o melhor perfil, para dar uma instrução melhor. Você percebe que por trás de tudo isso, Cirilo, tem um estudo neurocientífico que comprova que o que você está fazendo é o mais apropriado. Por isso que eu falo para você, cara, o esporte é maravilhoso e te dá essa bagagem. Sim. Toda essa flexibilidade mental que você teve, Cirilo, se deve ao fato de você ter passado por diferentes culturas, ter passado por diferentes realidades, ter convivido com diferentes pessoas, que fez com que a sua percepção fosse mais aguçada. E a partir disso você consegue observar isso melhor nos seus atletas. Exatamente. Cara, mas esse trabalho não é só com os atletas, tá, Everton? Esse trabalho também são com os clubes. Né? Nessa minha trajetória de 15 anos na Rússia, eu vi muitos atletas lá, nível top, chegarem lá e depois de 3 meses, 6 meses voltarem para o Brasil. Por não se adaptar ao jogo. Sim. Né? Não se adaptar ao jogo. E eu comecei a entender por que não se adapta. Né? Eu saí do Brasil sem ninguém me conhecer, eu fui muito bem fora. Porque esses atletas que não estão conseguindo, chegam aqui já com um nome, e já ter jogado no Brasil em times grandes, ter jogado em seleção brasileira, ter jogado na Europa e não se adapta. Por quê? E também eu fui entender, né? Os clubes lá de fora, e é o trabalho também que eu faço com eles, é explicar isso para eles. Você está levando um atleta, né? Você tem que também acolher o atleta. A nossa cultura é dessa maneira, né? Sim. É de conversar, levar para jantar, mostrar. Então, esse trabalho eu comecei... Não, obviamente, né? Não era remunerado, né? Mas eu e minha família, nós começamos a ajudar esses brasileiros que chegavam lá. Chegava famílias com brasileiros, através do presidente, que ele confiava muito em mim, né? Então ele chegava, Cirilo, e esse goleiro? E esse fixo? Eu falei, pode trazer. Muito bom jogador, muito boa pessoa. A gente acolhe aqui. A gente acolhe aqui. E aí essa família chegava com um filho pequeno. Não sabia nada do país. Aonde vai estudar? A gente ajudava. Eu e minha família. Onde vai estudar? Que legal, cara. A gente ajudava. A mulher vai fazer o quê? O dia inteiro. Vai estudar. Vai para uma academia. Que legal, né? Vai fazer algo, né? Porque o atleta tá lá com a tua rotina de treinando todos os dias, enfim. E a família não. Então o atleta, se a família tá bem... Ele vai estar bem. Ele vai estar bem. Óbvio. Tá aí, eu fazia isso porque eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria ganhar títulos. Então, para ganhar títulos, esses caras precisam estar muito bem fora esta quadra, né, para estar produzindo dentro de quadra, né? Porque o esporte é assim, né? Olha só é valorizado aquele que ganha, né? Exatamente. Então, é o trabalho que a gente começou a fazer lá atrás, de certa forma, sem querer. Como atleta, você já tinha isso, pô, eu preciso acolher bem. Acolher bem. Porque esses caras vão me ajudar
Aí eu me dá melhor. Isso também foi te credenciando a criar Sim. toda essa estrutura. Sim, e eu acho tão bacana isso, porque depois que eu encerrei a carreira, né, o meu filho tá vivendo na Sim, Rússia, tem sim. 18 anos, tá num time B lá do Torpedo, né, e às vezes só para jogar no time adulto. Que legal. Eu fui a trabalho agora para Foz do Iguaçu, no final do ano. Não, agora foi em Foz do Iguaçu, peraí que eu fui, que são tantas viagens, desculpa. É um homem de negócios, né, cara? Não, teve um evento agora Sim. em Campinas. Uhum. Pronto, teve um evento em Campinas, né? Encontrei um pai, uma mãe de uma menina que ela é casada com um atleta que joga na Rússia. Que legal, Né? E eu tava conversando ali com o pessoal do Moarama. Sim, sim. Esse aqui é o Cirilo. Ela chegou em mim e falou assim, você é o Cirilo? E eu fiquei sem graça, eu não conheço ela. Mas você é o Cirilo da Rússia? Sou eu, sim. Ah, minha filha, ela é casada com o Vinícius, que joga junto com o teu filho lá. Olha isso, E o teu cara. filho ajuda muito o Vinícius, né? Nessa adaptação ao futsal russo. Então, poxa. Que orgulho, hein? Impagável, né? Então, você é louco, eu cara. sempre converso com meu filho isso, ó. Estão chegando pessoas aí, ajuda. Ajuda na língua, ajuda, enfim, esse início esses três, é quatro fundamental, primeiros, né, cara? é fundamental. Que legal seria. Então é isso, né? Então a ideia é essa, a gente tá ajudando aí. Show de bola, Esses parceiro. novos atletas que estão chegando lá. E agora como o tempo passa voando, meu Deus do céu. Nossa, passa rápido. Nem mesmo. parece que faz 10 minutos que a gente tá exato. conversando. Cirilo, agora, cara, ser pai de atleta, porque uma coisa é o Cirilo atleta, o Cirilo empresário. Sim. Como que é essa relação, Cirilo? Primeiro, teu filho escolher jogar a modalidade que você jogou. Sim. Cara, naturalmente, sempre tem. Pô, filho do Cirilo vai jogar Sim. do mesmo nível dele. Como que é ser pai de um atleta de alto rendimento, parceiro? Eu errei bastante no início, né? Eu tinha abri uma escolinha de futsal na Rússia, né? Que levava o meu nome, Cirilo Futsal. Logo depois que eu encerrei a carreira, antes de encerrar a carreira, né? A escolinha ela sobreviveu 5 meses, né? Veio a pandemia, depois começou os conflitos e tive que fechar a escolinha. Mas foram 5 anos de experiência como empresário, né? De saber administrar, de conversar com os pais, de entender a cabeça dos pais, professores, enfim, contabilidade, organização. Então me ajudou muito. Que legal. Né? Foi uma grande faculdade para mim esses 5 anos. Né? E na escolinha o Henry jogava. Né? Jogava também na minha escolinha os jogos e eu cobrava muito ele. Cobrava, né? E as facilidades que eu tinha como atleta, eu colocava e queria que ele fizesse a mesma coisa. Então foi um ano de cobrança com um menino que tinha apenas 8 anos de idade. Tadinho. Né? Então errei nesse início e depois eu fui entender através de cursos, né? Entender e deixar a criança livre, né? Não pressionar. Né? Então sempre eu falo isso com os pais e hoje, né? Eu errei lá atrás, né? Queria que ele desse um passe, queria que ele né? desse um drible. Um menino de 8 anos de idade, tem que praticar o esporte, esquece. Ele tem que gostar de brincar. Tem que gostar. Então foi um ano de aprendizado, né? De críticas, né? Em cima dele, antes dos jogos, depois dos jogos, no carro. E voltando para casa. Eu perdia meu final de semana. Não sei como é você com teu filho. Eu perdia meu final de semana. Poxa, acordei cedo, vim te ver jogar e você não fez nada, filho. Eu jogava essa responsabilidade em cima dele. O mínimo que eu exijo de você é que você tenha vontade. Exatamente. E aí, depois dos cursos que eu fiz, e eu entendi, deixa o teu filho jogar. Deixa fluir. Deixa fluir. E assim foi feito. Hoje, claro, ele tem 18 anos. A minha presença lá atrás para ele incomodava. Ele se sentia muito pressionado. Sim. E eu comecei a perceber isso. E eu falei, realmente, eu preciso mudar. Tá? Então, hoje não. Hoje ele adora que eu vou nos jogos. Né? Ele já é um atleta quase profissional, né? Mas eu tô sempre dando os conselhos, Precisa, né? vendo jogos, editando vídeos, olha, toma essa tomada de decisão, mas a decisão é dele. Mas é de uma outra forma. De uma outra forma, né? Eu não falo, eu fazia isso, né? Mas lá atrás, ele com 8, 9 anos, não tem jeito. Né? Eu cobrava muito. E parceiro, eu acho que todo pai já cometeu esse erro. Eu não me orgulho de algumas posturas que eu já tive como pai. Só vou pegar um gancho, né? E aí, depois que eu voltei, eu vou nos jogos na federação, é de dar vergonha. Eu sei, Cirilo, eu sei. Sabe, eu vou como empresário, ver novos talentos, eu fico lá em cima,
né, longe dos pais para não ouvir as barbaridades que eles falam para os filhos. Entendeu? E eu me vejo lá atrás, também, somos isso. eu Como, também. né, pais brigando com o juiz, pais gritando com outra criança adversária. Uma loucura. É uma loucura, cara. Como a gente erra, né, Tony? Parece um covil de malucos, né? Enfim, eu lembro, Ciro, não me orgulho de muitas coisas que eu fiz com o João Pedro. E assim, eu entendo os pais, porque eu atendo alguns pais nas minhas mentorias. É sempre com a vontade, com o instinto de ajudá-los, de facilitar o processo para que eles possam evoluir. Nunca é no sentido negativo. Eu vou falar quando a minha chavinha virou, porque dava conselho, ele perguntava, cara, você precisa se concentrar mais, tá vendo? Vai ter jogo amanhã, tá indo dormir tarde. Sim. Então, aquele peso que a gente colocava. E teve um dia que ele falou, pai, o professor colocou ele para jogar de pivô, e a gente jogava de pivô, né? Sim. E ele, pai, me dá umas dicas. E eu, sou professor de educação física, fui treinador, fui lá, comprei uns conezinhos, umas bolas, e no meu condomínio tem um ginásio, e eu comecei a dar uns toques para ele, né? Aí começou a chegar outras crianças, ô tio, me ajuda também, eu jogo ali e tal, e eu tava dando uma aula. Aí nesse momento, Cirilo, eu falei, sabe, deu um insight, o que eu tô fazendo? Eu sou pai dele, não sou treinador. Ele já tem o treinador do clube, o treinador da escola, o que eu tô fazendo? Aí parei, terminei de brincar com eles, né, e fui pra casa. Aí a Gabi, o que aconteceu? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo com meu filho? Ele precisa de um pai. Pai só tem eu de pai. Sim. Treinador ele tem um monte que jogava no futsal aqui, no campo ali, no extra ali, enfim. Aí ali mudou a minha cabeça. Sim. E aí eu lembro de um jogo que ele tava no campo, né? Aí ele cometeu uma falha, o time perdeu de 1-0 por conta de uma falha dele. E eu percebi, né? A gente sabe, né? Quando o jogador faz uma bobagem, ninguém precisa falar que ele já sabe que. E aí eu percebi que o parceiro dele deu uma força. Pô, Jota, beleza, próxima vez é certo. Bora. E aí o treinador, mesma coisa. João, você percebeu que você poderia ter feito aquilo? Ele, não, Sim. percebi. Terminou o jogo. Aí ele veio na minha direção. E ele já estava esperando o Cirilo. A dura. Aí eu só abracei ele. Acabou. Só abracei ele. Ele começou a chorar. Eu falei, filho, é assim mesmo. Hoje não deu certo, amanhã é um outro dia. Sofre o que tem que sofrer, amanhã você vai treinar de novo e vida que segue. E aí já tinha começado a estudar neurociência, enfim, eu comecei a perceber, cada criança, Cirilo, tem um ritmo de evolução, de aprendizado, e muitas vezes os pais querem acelerar um pouco isso, querem pular etapas. E por trás de um atleta existe um ser humano, e o atleta só vai performar bem se o ser humano estiver em equilíbrio. Sim. Então não adianta você precisar um ambiente diferente, um ambiente hostil, uma briga em casa, uma discussão. E assim, Cirilo, a nossa linguagem, né? 90% da nossa percepção ela é visual. Então você não precisa dizer nada para mim. Eu já entendi o que você está querendo me dizer só pelo teu rosto. Olhar. Então, pai, eu nunca falei isso pro meu filho, mas a forma que você se porta já diz muito mais do que as palavras. Então eu comecei a perceber isso, eu comecei a mudar a minha postura, e a partir daí o meu filho passou a ficar mais feliz, a querer vivenciar isso de uma forma mais intensa, a se dedicar um pouco mais, porque até então era uma loucura. Poxa, eu tô indo para um lugar para me divertir, meu pai me cobra, aí chega no treino o cara me cobra, não quero mais. Não quero mais. 70% das crianças, Cirilo, até 13 anos de idade, desistem do esporte. Não é da modalidade. É do esporte por causa dessa cobrança. E acontecia bastante lá na minha academia. 85% até os 15 anos desistem. Então quem superou essa idade são diferenciados. Isso são estudos que mostram. E essas desistências, Cirilo, acontecem por conta de adultos. A criança perde a vontade, perde o gosto. Seja treinador, seja pai, seja torcida, porque eu não aguento mais essa pressão, não quero mais isso, vou fazer outra coisa, eu quero ficar longe disso. E o meu trabalho, Cirilo, com todos esses projetos, é justamente para tentar conscientizar os pais. Isso aqui é para ser legal, deixa ele gostar da modalidade. A partir do momento que ele criou esse gosto
ele pode pensar em se dedicar e transformar isso em algo melhor. E a gente sabe, Cirilo, que estatisticamente falando, não é com 12 anos, com 13, com 14, com 15 que o cara vai se tornar profissional. Quando você vê Estevão, quando você vê Hendrick, isso é situações de 1 a Sim, cada 1 bilhão. Exatamente. É de São as 19, exceções 20, 21 21 anos pra frente que a gente que vai chega. saber se A realmente... gente vai chegar ou não. Com quantos anos que virou tua chavinha, Cirilo? Ali, 18 Sim. para 19 anos. Então, eu vejo, acompanhando meu filho ali, hoje ele tá no sub-17, enfim, mas eu lembro os pais, uma loucura, falando mal do treinador, e que a derrota foi porque o juiz roubou. Ou Criança seja, de 10 anos, 11 anos. será que a criança está Exato. entendendo Não tá nem isso? entendendo Cirilo? nada. Assim, eu já recebi, Cirilo, ligações, conversa com os pais de atletas de 9, 10 anos. Olha, eu vou fazer um trabalho de treinador mental com meu filho, porque ele é um prodígio e eu quero investir. Ele é criança, deixa o 9 menino anos. brincar, deixa ele se divertir. E é claro, a gente atende porque eu quero contribuir de alguma forma, Sim. né? Mas deixa ele brincar, deixa ele se divertir, porque senão, se continuar dessa forma, com 15, ele não quer mais. Já aposentou. Exatamente, Cirilo, exatamente. E assim, ser pai é muito difícil, né, cara? Mas eu penso muito assim, Cirilo, eu preciso deixar um legado. O esporte foi muito bom para minha vida, me ajudou demais, mudou minha vida. Assim, eu conheci a minha esposa, tenho os meus filhos no esporte. E a minha missão de vida, Cirilo, é tentar deixar algo positivo para alguém. Sim. Então, todos esses projetos, esses bate-papos, é justamente para a gente conscientizar os pais, os professores, os treinadores. Deixem esse ambiente o mais leve possível. As conquistas, né, as medalhas, os troféus, isso é uma consequência de um processo de trabalho bem feito. Se você começar o processo pensando em ser campeão, talvez isso não aconteça, porque não depende só de você. Depende de um conjunto de fatores. Agora, você consegue ser o melhor treinador que você consegue ser. Você pode oferecer o melhor treino possível para que o seu atleta possa se desenvolver e talvez isso lá na frente possa resultar Sim. nos títulos. Mas o título não é um fim. O título não é um meio. Ele é só uma consequência. A gente tem que valorizar o processo. Sim. O que você acha disso, Cirilo? É mais ou menos esse o caminho? Eu concordo plenamente. Né? Show de bola. Só que por outro lado também pra gente como pai, né, é um orgulho, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quando eu ver o menino filho jogando, indo muito bem, as pessoas falando muito bem deles, né? Não só dentro de quadra, mas como pessoa, né? Como pessoa. E aí você fala, valeu a pena. Eu deixei um legado aí, né? Enfim. E Cirilo, pela minha experiência na escola, na educação, eu sempre trabalhei com esporte dentro das escolas. Quando a família está próxima, Cirilo, a probabilidade da criança se dar bem em qualquer área da vida é quase que 100%. Agora, quando os pais são um pouco negligentes, aí a tendência é que as coisas fujam um pouco do controle. Verdade. Parceiro, a gente já estourou o nosso tempo. Parece que a gente começou agora. Provavelmente a gente vai ter que fazer o episódio 2, porque tem muita coisa que eu gostaria de trocar com você. Cirilo, obrigado por você ter compartilhado um pouco do seu tempo comigo, compartilhado um pouco da sua história com as pessoas que estão nos assistindo aqui. Cara, eu tenho muito orgulho da pessoa, do profissional que você se tornou. E eu tenho certeza absoluta que você ainda vai conseguir ajudar, transformar, impactar a vida de muitos atletas, porque você é um cara maravilhoso, Cirilo. Então eu só tenho que te agradecer por esse bate-papo aqui, por ter aceitado essa loucura, esse convite de ter vindo aqui. Imagina, parceira. Pode me convidar a hora que quiser, né? Estou agora em São Paulo, parabéns pelo projeto, a recíproca também é verdadeira. Tamo né? junto. Tenho orgulho de vocês, os nossos amigos ali do Bilac, que cada um tá bem na tua área. Exatamente. Enfim, sucesso pro teu projeto e conta comigo aquilo que for preciso, tá, meu amigo? Tamo junto, parceiro. Tá bom? Obrigado, Valeu. Cirilo. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado. Para quem acompanhou até o final, não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal,
clique no joinha, nas notificações, compartilhe esse bate-papo com o maior número possível de pessoas, que com certeza alguma das coisas que foram conversadas aqui pode ajudar você em alguma coisa. Deixem mensagens, façam comentários, se precisar de alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Ah, Cirilo, antes de acabar, qual que é o teu Instagram aí? Faz a propaganda da sua empresa. Eu vim até com a camisa da C11, tá? Então segue a gente lá no Instagram, C11 Consult, e o meu Instagram pessoal, Cirilo Futsal 11, tá? Então segue a gente lá. Também tem um canal no YouTube onde a gente tem os materiais de todos os atletas. Só colocar lá Cirilo C11 Consult também, que vocês vão ver lá nossos jogadores aí acima de 17 anos aí triunfando. Show de bola. O homem tá no mundo inteiro. Show de bola. Parabéns, precisa, Cirilo. né? Parabéns, parceiro. Precisa ir atrás das oportunidades, né? Isso aí. Não tem jeito. É isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.